Nós vamos continuar a nossa palavra hoje sobre o fruto ou os frutos do Espírito Santo. Eu creio que ainda não vai dar para terminar hoje. A gente vai terminar domingo que vem esta palavra sobre o fruto do Espírito Santo, que é uma bênção na nossa vida. É algo que nós não conseguimos produzir por nós mesmos. É algo que o Espírito Santo de Deus produz em nós. O homem por si próprio, ele não consegue produzir esses frutos aqui, por si próprio, pela sua própria vontade, a não ser que ele se dobre diante de Deus e da vontade do Pai Todo-Poderoso. Então, nós aprendemos aqui em Gálatas capítulo 5, versículo de número 22. Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 22. No começo dessa ministração, nós falamos primeiro sobre as obras da carne. E nós falamos também que a igreja dos Gálatas, a igreja da Galácia, nós falamos também, eu só vou dar uma repetidinha, porque já faz alguns dias que nós falamos sobre isso, e alguns irmãos podem ser que tenham esquecido. Irmãos, a Galácia era uma província. Para você entender melhor, a Galácia era um tipo de estado, né? Aonde haviam várias cidades. Então era a província da Galácia. Por exemplo, ali na província da Galácia existiam algumas cidades. Por exemplo, a cidade de Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. Então, quando Paulo ele escreve a carta aos Gálatas, ele está se referindo à igreja que estava em Icônio, Listra e Derbe. Eram os irmãos que moravam naquele lugar. Eram os irmãos que faziam parte daquela igreja, ou daquelas igrejas. Paulo havia passado por lá, havia pregado o evangelho lá, e pessoas haviam se convertido. Muitas pessoas haviam se convertido, haviam aceitado a Jesus como Salvador. Paulo havia falado para eles, a província da Galácia era uma província romana, não é? Era um estado romano, vamos dizer assim, não era judeu, portanto fazia parte da igreja dos gentios e não judeus. Então Paulo, quando pregou a palavra para eles, Paulo deixou bem claro para eles que a salvação era pela fé, a salvação era mediante a aceitação de Jesus como o único e suficiente Salvador. Então, para que eles fossem salvos, era necessário que eles entregassem a vida para Jesus. Para que eles fossem salvos, era necessário que eles pedissem perdão pelos pecados e aceitassem o sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário. Eles não precisariam obedecer à lei, eles não precisariam fazer sacrifícios, eles não precisariam se circuncidar. Se alguém quiser saber aí o que é circuncisão, dá uma olhada depois no dicionário para você ver o que é. Eu não vou aqui explicar para vocês o que é circuncisão, mas todo judeu macho tinha que se circuncidar. Então Paulo disse para eles: vocês não precisam se circuncidar, vocês não precisam obedecer à lei, vocês não precisam oferecer sacrifícios de animais nenhum, vocês simplesmente entreguem a vida para Jesus e aceitem o sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário, e o nome de vocês será escrito no livro da vida. Mas irmãos, o que aconteceu?
Aconteceu que quando Paulo vira as costas, alguns judeus começaram a fazer a cabeça dos nossos irmãos gálatas, dizendo para eles: imagina, Paulo falou para vocês que não precisa circuncidar? Precisa sim. Paulo falou para vocês que não precisa obedecer à lei? Precisa sim. Paulo falou para vocês isso, aquilo outro? Imagina, Paulo está enganado com a cor da chita. Paulo está enganado, vocês precisam sim fazer a mesma coisa que judeus. E então, quando chegou essa notícia aos ouvidos de Paulo, Paulo então escreve, pega a caneta, pega o papel da época, e Paulo escreve uma carta para os irmãos gálatas, né? Então é essa carta aqui, escrita aos irmãos de Listra, de Icônio e também de Derbe. E Paulo então começa a dizer para eles assim: gente, eu falei para vocês que é só Jesus que salva. Agora, algumas pessoas apareceram aí, distorcendo aquilo que eu ensinei para vocês. Existe um grupo no meio de vocês aí, de judeus, fazendo divisão dentro do corpo de Cristo, distorcendo aquilo que eu ensinei para vocês. E então, irmãos, Paulo ele fica muito bravo, e em vários lugares aqui da carta aos Gálatas, né, Paulo, ele fala, inclusive, eu já falei para vocês no outro domingo, ele chega a dizer até assim: se um anjo aparecer pregando um outro evangelho para vocês, Gálatas, que seja anátema, ou seja amaldiçoado. Então, se aparecer alguém pregando para vocês um evangelho diferente do que eu ensinei para vocês, seja amaldiçoado, nem que seja um anjo. Então Paulo, irmãos, ele dá uma palavra para a igreja nesse sentido. E Paulo continua dizendo, né? Paulo continua falando para eles que a lei não levava a lugar nenhum, não é? Que a lei não salvava ninguém, né? Paulo ele diz aqui, inclusive, né, no capítulo 4 e no versículo 11: receio de vós que haja eu trabalhado em vão para convosco. Será que eu trabalhei em vão para com vocês? Será que eu trabalhei no meio de vocês em vão? Lá em Gálatas capítulo 5 e o versículo de número 4, Paulo diz assim: separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Ou seja, se vocês acreditarem que a salvação é pela lei, vocês estão caindo da graça. E Paulo ainda diz em Gálatas capítulo 5 e o versículo de número 2, confirmando para vocês aquilo que eu estou dizendo. Olha o que Paulo diz aqui, ó: eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Ou seja, vocês não esqueçam daquilo que eu ensinei para vocês. Vocês não precisam se circuncidar, vocês não precisam estar debaixo da lei, porque quem salva é Jesus, que morreu por nós lá na cruz do Calvário. Irmãos, e Paulo ele continua então falando que a salvação é pela graça, né, que a salvação é através de Jesus. E Paulo então ele fala também para eles sobre as obras da carne, né, que aquilo que estava acontecendo entre eles estava causando divisão, aquilo que estava acontecendo no meio deles estava tirando o Espírito Santo, e a carne estava prevalecendo no meio deles. E Paulo então ele diz assim, que aonde estiver a carne, haverá o que? Versículo 19, haverá o que? 20 aliás, não, 19 mesmo, haverá o que? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essa. Paulo disse para eles assim: olha pessoal, igreja dos Gálatas, se vocês se esquecerem de Jesus
e vocês começarem a obedecer ou dar valor à lei, e vocês deixarem Jesus de lado, o que vai acontecer? Vai começar a acontecer no meio de vocês divisões, vai acontecer no meio de vocês emulações, vai começar a acontecer no meio de vocês bebedices, vai começar a acontecer no meio de vocês bebedeira, glutonaria, porfias, inimizades, feitiçarias, impureza, idolatria, lascívia, que são as obras da carne. Então vocês não deixem isto acontecer, mas deixem que o Espírito Santo trabalhe na vida de vocês. Não deixem que a obra da carne ou as obras da carne prevaleçam sobre a vida de vocês, não. Mas permitam que o Espírito Santo prevaleça sobre vocês. Permitam que o Espírito Santo trabalhe na vida de vocês. Então Paulo fala para eles aqui no versículo 22, mas o fruto do Espírito, se vocês andarem na presença de Deus, se vocês deixarem Jesus reinar na vida de vocês, o fruto do Espírito que será plantado no coração de vocês, será o amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança, ou domínio próprio. Irmãos, será que essa palavra aqui só foi para os irmãos gálatas? É claro que não. Essa palavra, ela serve para nós também, nos dias de hoje, em pleno século 21. Irmãos, a igreja precisa também do fruto do Espírito. Muitas vezes Satanás está trabalhando no meio da igreja, colocando no meio da igreja também o ciúme. Muitas vezes Satanás está colocando no meio da igreja emulações. Satanás está colocando no meio da igreja porfias, inimizades. Satanás está colocando no meio da igreja a bebedice. Satanás muitas vezes está colocando no meio da igreja a ira, a peleja, as divisões. Satanás muitas vezes está trabalhando e nós não estamos percebendo Satanás trabalhar. Satanás, irmãos, ele está colocando nos corações a ira uns contra os outros e nós não estamos percebendo. Ele está colocando inimizade no coração de uns contra os outros e nós não estamos percebendo. Ele está colocando o ciúme, a inveja nos corações e nós muitas vezes não estamos percebendo. E Satanás está trabalhando, ele está minando a igreja, ele está destruindo a igreja e nós não estamos percebendo isso. A Bíblia Sagrada diz o quê? Que a missão do diabo é roubar, matar e destruir. Então a missão dele é essa. E muito mais ainda, Satanás sabendo que Jesus está voltando para arrebatar a sua igreja. Quem aqui acredita que Jesus está prestes? Jesus está mais próximo do que nós imaginamos para descer aqui para buscar a igreja. Levanta a mão. Eu acredito nisso, irmãos. Pelos sinais, pelos acontecimentos que estão aí se sucedendo na área política, econômica, social do planeta Terra. Irmãos, tudo está convergindo para a volta de Jesus. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. De uma hora para outra, irmãos, nós estaremos ouvindo as trombetas tocarem, soarem, e Jesus descendo sobre as nuvens com poder e grande glória, para arrebatar a sua igreja. Mas só, irmãos, que Jesus, ele está preparando uma igreja santa, ele está preparando uma igreja sem máculas, ele está preparando uma igreja sem rugas, ele está preparando uma igreja abençoada. Agora, Satanás, sabendo que Jesus está voltando para buscar a igreja, o que ele está fazendo? Ele está tentando minar a igreja, ele está tentando destruir a igreja.
De que maneira que ele vai destruir a igreja? De que maneira que ele tenta destruir a igreja? Soltando uma dinamite aqui dentro da igreja? Claro que não. Sabe como Satanás destrói igrejas? É desse jeito aqui, colocando brigas, colocando dissensões, colocando inimizades, colocando invejas, colocando ciúmes, colocando espírito de competição dentro da igreja. É dessa maneira que ele destrói as igrejas, irmãos, e é dessa maneira que ele estava tentando destruir a igreja da Galácia. É dessa maneira que ele estava tentando destruir a igreja dos Gálatas. É assim que ele estava fazendo, é dessa maneira que ele estava agindo, tentando destruir a igreja, colocando inveja, ciúme, competitividade. É dessa maneira que ele estava tentando destruir a igreja. Mas o apóstolo Paulo, ele escreve a carta dizendo para os irmãos da Galácia o seguinte: mas pessoal, o fruto do Espírito é amor, o fruto do Espírito é gozo ou alegria, o fruto do Espírito é paz, é longanimidade, é benignidade, é bondade, é fé, é mansidão, é temperança. É disto que a igreja precisa para sobreviver. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, e se nós queremos sobreviver, se a igreja deseja sobreviver, é assim que nós precisamos agir também. É dessa maneira que nós precisamos agir também. Irmãos, Paulo começa falando aqui sobre o amor. Eu disse esses dias atrás, por que será que Paulo colocou o amor em primeiro lugar? Por quê? Porque o amor, ele suplanta todas as coisas. Onde existe amor, não existe inveja. Onde existe amor, não existe ciúme. Onde existe amor, não existe competitividade. Aonde existe amor, não existe ciúme. Aonde existe amor, não existe brigas. Aonde existe amor, não existe iras, não existe peleja, não existe idolatria. Irmãos, onde existe amor, não existe nada dessas coisas. Por isso Paulo escreve aqui mais para frente: contra essas coisas não há lei. Por quê? Não existe lei contra essas coisas aqui. Não existe nenhuma lei que condena o amor, não existe nenhuma lei que condena a alegria, não existe nenhuma lei que condena deixa eu ver aqui, a bondade, a fé, a mansidão, o domínio próprio. Irmãos, não existe lei contra essas coisas. Amém, irmãos? Não existe lei. E Paulo ainda continua dizendo: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Versículo de número 25 do capítulo 5 de Gálatas. Se nós vivemos em Espírito, nós devemos andar em Espírito. Ou seja, se nós vivemos em Espírito, nós devemos praticar os frutos do Espírito Santo na nossa vida. Então, o amor, precisamos amar, já falei sobre isso. Irmãos, a alegria, aqui na minha Bíblia está gozo, mas a outra tradução fala alegria. É o senso de bem-estar na presença de Deus. Irmãos, a alegria é o resultado de uma correta relação com Deus. A Bíblia Sagrada diz que o coração alegre formoseia o rosto. Irmãos, a alegria, ela faz com que o crente cante louvores a Deus com ações de graça. Irmãos, a alegria cristã não é algo artificial, é uma ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Irmãos, a alegria é a satisfação em estarmos vivos e firmes na presença do nosso Deus.
Irmãos, é dessa alegria que Paulo fala, é a alegria de termos o nosso nome escrito no livro da vida. Irmãos, nós precisamos ser pessoas alegres, pessoas, irmãos, que sorriem, pessoas que batem palma, pessoas que transmitem a sua satisfação, pessoas que louvam a Deus com ações de graça. Irmãos, nós precisamos ser pessoas alegres, é o senso de bem-estar na presença de Deus. Irmãos, o coração alegre formoseia o rosto, diz a Bíblia. Então é por isso que eu sempre bato na tecla, né? Quando a gente chega aqui na igreja, a gente tem que louvar, a gente tem que cantar, tem que bater palma, tem que glorificar a Deus, a gente tem que sorrir para as pessoas que estão ao nosso lado, né? Sorrir para as pessoas que estão ao nosso lado. Olha que bênção maravilhosa. Irmãos, é isso, é disso que nós precisamos, não é? Irmãos, a coisa mais horrível que tem, é quando você chega e senta perto de uma pessoa carrancuda dentro da igreja. É ou não é? Senta perto de uma pessoa que não ri. Você olha para o camarada assim, de vez em quando está com aquela cara amarrada, parece que chupou 10 limões, né? Chupou uns 10 limões antes de vir para a igreja. Aquela cara feia. Você não sabe o que aconteceu, né? Não sabe, né? Não dá para decifrar. Irmãos, e aquilo ali começa a afetar as pessoas que estão ao redor. Sabia disso? Começa a afetar, não é? Então Paulo fala da alegria. Precisamos ser pessoas alegres. Como é gostoso você estar sentado e olhar do lado uma pessoa alegre, olha do outro lado a pessoa alegre, na sua frente uma pessoa alegre, atrás de você uma pessoa alegre. Dali a pouco você é contagiado por essa alegria. De repente você também começa a sorrir, começa a glorificar, começa a cantar, porque aquilo ali contagia as pessoas que estão ao seu lado. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos amados, a alegria é algo extraordinário. Pastor Nelson está colocando ali as letras ali para vocês se localizarem, né? Então, irmãos, a alegria, Gálatas 5, versículo 22, mas o fruto do Espírito é o amor, o fruto do Espírito é o gozo, ou a alegria que contagia, é a alegria que os homens veem estampada no nosso rosto. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, Paulo também fala, logo na sequência, ele fala sobre a paz, amor, alegria, e Paulo agora fala sobre a paz. 5:22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, né? Alguém pode estar perguntando, mas o que é isso, pastor Josué? Como funciona esse fruto do Espírito aí, que Paulo fala sobre a paz? Irmãos, paz é o contrário de tempestade. Paz é o contrário de tempestade. Paz é o contrário de agitação. Paz é o contrário de inquietação. Paz é o contrário de ódio. Paz é o contrário de contenda. Paz é o contrário de desavença. Irmãos, isso é paz. A pessoa que tem a paz plantada pelo Espírito Santo é uma pessoa que não é tempestuosa. A pessoa que tem a paz, que é fruto do Espírito Santo, ela não é uma pessoa inquieta, ela não é uma pessoa que tem ódio, não é uma pessoa amiga da contenda, amiga da desavença, não. Pelo contrário,
Irmãos, a pessoa que tem paz é uma pessoa tranquila, é uma pessoa que transmite paz para as pessoas que estão ao seu lado, ao seu redor. É aquela tranquilidade, é aquela paz interior. Irmãos, é assim que Deus quer nos ver, é assim que Deus quer que nós hajamos, é assim que Deus quer que nós vivamos na presença dEle. E lá em Romanos 1 versículo 7 diz que Deus é a fonte da verdadeira paz. A fonte da verdadeira paz é Deus. Você quer ter paz? Entregue a sua vida para Jesus. Mas pastor Josué, eu sou uma pessoa tempestuosa, eu sou uma pessoa iracunda, eu sou uma pessoa que tem ódio no coração, eu sou uma pessoa que só vivo metida em desavença, em contenda. Então entregue a sua vida para Jesus hoje. Entregue a sua vida para Jesus agora. Entregue a sua vida para Jesus antes que seja tarde demais. Irmãos, paz é ter tranquilidade íntima que prevaleça sobre as tempestades internas. Tudo está em tempestade, mas a pessoa que tem esse fruto, ela está em paz na presença de Deus. Pode estar caindo tudo ao seu redor, mas ela tem paz. Ela sabe que na hora certa Deus vai agir. Ela sabe que na hora certa Deus vai abençoar. Irmãos, isso é maravilhoso. Irmãos, quando o homem deixa o seu egoísmo, o seu pecado, a sua relação com Deus se estabelece e ele passa a ter essa tranquilidade espiritual que Paulo fala aqui de paz, né? Mas a pessoa consegue isso só quando ela entrega a vida para Jesus. É só quando ela entrega a vida para Jesus, aí ela tem paz. Irmãos, olha que maravilha, através do Espírito Santo, a paz serve de consolador em qualquer e em todos os momentos de provação. Até nem parece que aquela pessoa está passando por aquele problema. Por quê? Porque o Espírito Santo plantou a paz no coração dela. Nem parece que aquela pessoa está enfrentando aquele problema. Nem parece que aquela pessoa está enfrentando aquela provação. Nem parece que aquela pessoa está passando por uma provação daquele tamanho. Sabe o que é, irmãos? É a paz que o Espírito Santo plantou no coração dela. É o fruto do Espírito Santo chamado paz. Louvado seja o nome do Senhor. Lá em Romanos 12, 18, Paulo diz que estando em paz com Deus, nós temos condições de viver em paz com todos os homens. Louvado seja o nome do Senhor. Estando em paz com Deus, nós temos condições de estar em paz com todos os homens que estão ao nosso redor. Então, irmãos, é o fruto do Espírito chamado paz. Nós precisamos viver essa paz, nós precisamos produzir essa paz, nós precisamos transmitir essa paz, porque Deus, irmãos, Ele está querendo plantar isso no nosso coração. E, irmãos, vamos ver mais um aqui, vamos ver aqui a longanimidade. Longanimidade, olha o que diz aqui, ó. Mas o fruto do Espírito é o amor. O Espírito Santo é a alegria. O fruto do Espírito Santo é a paz. E agora Paulo fala, outro fruto do Espírito Santo é a longanimidade. Irmãos, é isso aqui que a igreja precisa, que nós, quando eu falo igreja, eu estou falando aqui de nós. Não estou falando de igreja no sentido de instituição, não. Irmãos, a igreja somos nós. A Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos a igreja de Jesus. Amém? Irmãos, o que é longanimidade? Longanimidade é paciência.
paciência. O que é longanimidade? É tolerância. O que é longanimidade? É constância. Isso é longanimidade. Parece uma palavra tão difícil, né? Mas não é. Irmãos, longanimidade é paciência, é constância, é tolerância. Irmãos, Deus é longânimo para conosco. Romanos capítulo 2, versículo 4. Vocês já pararam para pensar, se Deus não fosse longânimo para conosco, nós já teríamos sido consumidos faz muito tempo. Se não fosse a longanimidade de Deus, a paciência de Deus. Irmãos, Deus é longânimo. Ele tolera o pecado. Ele tolera o pecado da humanidade. Ele não explode em ódio o que seria fatal. Vocês já pararam para pensar? Se de repente Jesus fosse tomado de uma ira muito grande, e de repente Deus falasse assim: eu vou acabar com tudo já, e Deus, pronto, acabei com tudo, chega. Não, irmãos, Deus é longânimo. Nem quando Ele derramou as águas do dilúvio, as águas do dilúvio foi a manifestação da ira de Deus, mas Ele deu 120 anos para aquele povo se converter. Deus, irmãos, Ele não apertou um botão assim e destruiu tudo de uma hora para outra, não. A construção da arca levou 120 anos. Então aquele povo teve 120 anos para se converter. Sabia disso? 120 anos para se converter. Então, irmãos, Deus, Ele é longânimo. Deus, Ele dá tempo, Ele é longânimo. Irmãos, os homens provocam falhas, desordens, pecados, mas mesmo assim Deus age com longanimidade. A longanimidade, irmãos, consiste em suportar as fragilidades e as provocações alheias. Irmãos, se Deus não tivesse agido assim conosco, nós já teríamos sido consumidos há muito tempo. Agora, às vezes nós não somos longânimos para as pessoas que estão ao nosso lado, né, irmão João? Nós não temos paciência com as pessoas que estão ao nosso lado. Nós não temos paciência com os irmãos que estão ao nosso lado, que são nossos irmãos em Cristo Jesus. Às vezes, por causa de uma coisinha tão banal, por causa de uma coisinha tão pequena, a gente se explode. Por causa de uma coisinha insignificante, a gente briga, a gente xinga, a gente sai falando, a gente sai pisando duro. Por causa de uma coisinha tão pequenininha, a gente amaldiçoa a vida das pessoas que são criadas por Deus, são criaturas de Deus. Irmãos, muitas vezes nós falhamos na longanimidade. Nós temos que ter paciência. Irmãos, temos que ter paciência diante da provocação alheia. Precisamos ter paciência diante das incompreensões. Nós temos que ter paciência. Irmãos, diante das provocações, nós temos que ter paciência. Longanimidade é a paciência que nos permite vencer a ira e o senso de contenda, tolerando as injúrias até muitas vezes. Irmãos, paciência, longanimidade, tolerância, constância, isso é longanimidade. E Paulo fala aqui que é um dos frutos do Espírito Santo, a longanimidade. O homem, ele só consegue ser longânimo através de uma obra do Espírito Santo. Se não for o Espírito Santo, o homem não consegue ser longânimo. Ele não consegue ser tolerante, ele não consegue ter paciência. Se não for uma obra do Espírito Santo, ele não consegue, irmão, ser constante,
ele não consegue fazer isso, ele não consegue agir dessa maneira diante das situações que muitas vezes acontecem. É só através do Espírito Santo mesmo. Longanimidade é suportar tudo sem se irar e sem explodir. Isso é longanimidade. Vamos repetir? Longanimidade é suportar tudo sem se irar e sem explodir. Será que você consegue fazer isso? Será que nós conseguimos fazer isso, Léo? Hein, Marcelo? Será que a gente consegue? Consegue. Claro que a gente consegue. É só a gente deixar o Espírito Santo dominar a nossa vida que a gente consegue.